Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Bom, então vou falar um pouquinho de Venture Capital em geral, né? Que é essa área que a gente escuta bastante. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos vem se ouvindo cada vez mais sobre o que é o Venture Capital. Então, o Venture Capital nada mais é do que uma forma de uma companhia que está precisando de investimento para crescer, normalmente um crescimento orgânico, ou seja, ela está usando aquele dinheiro para investir no produto, na solução dela que está querendo ser criada, para ela ter recursos para poder fazer isso, né? O Venture Capital no Brasil, de novo, a gente, acho que nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, né, tem muita notícia sobre Venture Capital na América Latina em geral, e o Brasil sendo o mercado, vamos dizer, mais amadurecido entre todos os mercados da América Latina, né? Mas a verdade é que Venture Capital no Brasil sempre existiu e vem existindo já há décadas, com outras roupagens e outras fórmulas, mas na verdade ele sempre existiu. Então o modelo tradicional que o Brasil sempre adotou, inicial de investimento, era esse investimento que a gente chama de private equity, ou seja, um investimento mais agressivo, uma compra de participação normalmente minoritária numa companhia, em alguns casos até uma compra total de uma companhia para agregar dentro de um portfólio desse fundo de investimento companhias que se complementam para ele ter um portfólio bacana para ele poder depois vender a um preço maior, e esse sempre foi um modelo tradicional que foi adotado no Brasil. O que existe aqui, foi criado aqui no Vale do Silício, que é o que a gente chama de Venture Capital hoje, e que o Brasil fez um grande trabalho já de importação desse modelo, e você vê muitos fundos de investimento já atuando nesse mercado com o molde americano, ou seja, com a forma de investimento aqui. O Venture Capital em si, ele nada mais é do que uma forma mais dinâmica, mais colaborativa e mais, eu diria, um pouco mais no risco do investidor colocar dinheiro nessa companhia para ajudar essa companhia a crescer. E quando eu digo a companhia, eu digo o próprio empreendedor e a própria companhia. Então, uma coisa que é muito elogiada aqui no Vale do Silício, quando um investidor entra, é que aquele investidor necessariamente não está dando para aquela companhia só o capital dela. Ela está dando também as conexões dela, que ela pode apresentar para aquele empreendedor outras companhias dentro do portfólio dela. Ela está dando para aquele empreendedor acesso a materiais e a um know-how que eventualmente aquele empreendedor não teria. E, obviamente, acesso ao capital, que é algo que o empreendedor quer do investidor dele. Então, esse molde e essa mentalidade é o que a gente chama do Venture Capital tradicional aqui do Vale do Silício. Agora, não me entendam errado. Investidor é investidor. Então, não é porque está todo mundo dentro de um espírito colaborativo que, obviamente, que o investidor não vai exigir desse empreendedor que ele entregue resultados, que ele faça com que aquele capital que o investidor colocou volte para aquele investidor. Formas de investimento que a gente vê dentro dessa conjuntura de Venture Capital. E é aqui nos Estados Unidos e esse molde replicado para companhias no Brasil de formas diferentes. Grande discussão aqui inicial é se esse investidor compra ações dessa companhia, o que a gente chama de equity, ou se ele compra um instrumento conversível em ações dessa companhia, ou seja, se ele é meramente um credor dessa companhia no momento inicial, e depois ele vira acionista quando ele converte esse instrumento que ele comprou. Normalmente, companhias que estão começando por uma questão de custo, e até custo de advogado, eu não tiro aqui no meu próprio pé, não faz sentido você ter a companhia levantar um dinheiro para investimento com uma compra de ações dentro do modelo tradicional de Venture Capital, por uma mera questão de custo, de quanto custa para colocar essa transação de pé. E aqui custo eu falo advogados, contadores, assessores financeiros e etc. Então, o que o instrumento conversível dá, que é muito interessante? Dá uma flexibilidade para essa companhia levantar dinheiro de diversos investidores de uma forma um pouco mais livre, com termos menos engessados. E dá para esse investidor o direito e a promessa de receber equity, aí sim, ações dessa companhia, no momento de conversão desse instrumento. O mais tradicional deles é a nota promissória conversível. Todo mundo usa, é uma dívida como qualquer outra, ou seja, ela tem prazo de validade, ela tem juros, e em algum momento, caso a caso, a gente pode entrar no detalhe se for necessário, mas aí se eu for entrar aqui e destrinchar isso, são horas e horas de discussão, ela converte e esse investidor pega esse valor que ele aportou e que ele tinha esse direito e ele recebe equity da companhia.
A outra forma de fazer é um instrumento que só existe aqui nos Estados Unidos. E a gente vai entrar um porquê que as companhias se internacionalizam normalmente e jogam a estrutura societária delas aqui para fora. Uma das razões é essa, é para ter acesso a esse tipo de instrumento, que é uma coisa criada pela Y Combinator, que o André, você conhece muito bem, é uma das maiores incubadoras, se não a maior incubadora do mundo. Sim. E a Y Combinator, em 2013, criou esse instrumento chamado Simple Agreement for Future Equity, conhecido como SAFE. E ele nada mais foi do que uma simplificação da nota promissória conversível. Ou seja, no SAFE, ele dá as mesmas coisas que a nota promissória conversível dá, só que ela não tem juros, ou seja, o empreendedor está dando menos pedaço da companhia, tem que ter uma onerosidade menor quando ele emite esse título para esse investidor para receber dinheiro, e ela não tem um prazo. Então, literalmente, o SAFE é o investidor falando para a investida, está aqui o dinheiro, vai investir o dinheiro, eu estou confiando em você e no teu management team, e, portanto, você pode pegar esse dinheiro e trabalhar da forma que você achar melhor. Então, esse é o SAFE que não existe no Brasil, e essa é uma das razões que os investidores gostam da estrutura offshore fora do Brasil para ter acesso a isso. Não só os investidores, como os próprios investidores também. Quando a companhia vai emitir... Diga, André, por favor. Acho que você está no mudo, eu não estou te ouvindo. Até uma dúvida que eu tenho para esclarecer para o pessoal. Embora nós estejamos falando a respeito desse formato, que muitas vezes tem algumas características do mercado americano, mas a gente percebe que startups no Brasil está em franco desenvolvimento e que em algum momento ela vai passar por um processo de internacionalização. Então essa distância parece longa, mas não é. Só deixando claro, correto? Tem muita coisa acontecendo aqui e esse formato é praticamente próximo, correto? Correto, esse é um belo apontamento, inclusive, que a gente vai falar ao longo da apresentação, é exatamente esse ponto, em qual é o momento que faz sentido para essa companhia jogar a estrutura dela corporativa e societária, mesmo sendo a companhia operando no Brasil, para fora do Brasil, seja Estados Unidos ou seja alguma outra jurisdição. E exatamente isso, como esses instrumentos são as formas iniciais de receber investimento de um investidor institucional, ou até mesmo do que a gente chama de friends and family, que é literalmente aquele empreendedor que abriu uma companhia, ele abre uma sociedade limitada no Brasil, normalmente que é a sociedade mais simples de você ter no Brasil, e ele começa a pegar dinheiro de amigo, parente, etc., e ele precisa documentar isso e instrumentalizar isso. Essas duas formas, de notas promissórias conversíveis, que são as convertible notes aqui, ou o SAFE, são as formas mais rápidas de fazer. Se ele quer ter o benefício do SAFE, ele obrigatoriamente precisa estar ou nos Estados Unidos, com a companhia dele, não operacional, a controladora, ou em alguma outra jurisdição que a gente vai falar. Então, exatamente, esse momento pode acontecer literalmente no dia 2 que ele abre a empresa, porque ele pode ser exigido de fazer isso, ou ele mesmo pode querer fazer, arcando com os custos de fazer isso. No momento que a gente vai emitir, aí sim, a ação para esse acionista investidor, aí sim a gente começa a entrar na nomenclatura que todo mundo escuta e que é muito comum de se escutar dentro desse ambiente, que é o Series Seed, o Series A, o Series B, o Series D, etc, etc. Ou seja, nada mais é do que o Series Seed, ele é um investimento de equity normalmente simplificado, onde as questões, os pontos que o investidor vai pedir são muito limitados, não vai ter questões de que o investidor vai se meter na governança da companhia, ou ele vai ser relativamente limitado. Quando você vai para um Series A, você está falando de um cheque já maior, normalmente aqui nos Estados Unidos está falando em rounds com base de 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares ou 20 milhões de dólares para um Series A, para um Series B você já pode chegar a 100 milhões de dólares, só que o mercado está tão louco, André, tão maluco, que hoje em dia a gente vê investidores fazendo investimento com instrumentos que dão para eles menos direito, mas com cheque bem maiores. Ou seja, está um mercado realmente bem company friendly, vamos chamar assim, ou seja, bem favorável aos empreendedores nesse momento, porque o acesso ao capital hoje está espetacular, vamos chamar assim, desse ponto de vista. E existem modelos de como fazer e o que são os termos que normalmente são discutidos em cada um desses rounds. Então, aqui nos Estados Unidos, existe uma associação chamada National Venture Capital Association, NVCA ou NVCA.com, que eu recomendo que as pessoas vão até no site, que é literalmente nvca.com, e lá você tem até acesso aos modelos dos documentos que são usados para essas operações. Então, faz com que agilize o processo de negociação, claro que cada deal, cada negócio e cada transação é uma específica, mas você
coloca uma eficiência de como andar esse processo, essa operação, que o mercado, principalmente aqui no Vale do Silício, altamente já adotou, e o mercado no Brasil cada vez mais adota. Inclusive, empreendedores que estão recebendo investimento de fundos, muitas vezes perguntam para o advogado, falando, esse fundo, ele normalmente trabalha dentro desse padrão, ou você vê ele pedindo coisas fora do padrão, porque ele quer saber quão difícil vai ser negociar a transação dele. Um pouco do racional da tese financeira do Venture Capital, que é a questão do risco e do retorno. E aí aqui, André, você com a tua experiência de tantas visitas no Vale do Silício, já sei que já ouviu muito isso. Então, a tese financeira é o investidor de Venture Capital, ele sabe de cada 10 companhias que ele vai investir, muito provavelmente entre 4 e 5 ele vai perder o investimento, entre 2 ou 3 ele vai ganhar dinheiro, ou uma ele vai break-even, ele vai receber o investimento de volta, e 2 ou 3 ele vai ganhar dinheiro, e literalmente a aposta dele é que em uma delas ou 2 ele vai estourar a boca do balão. Então nós estamos falando aí de companhias, obviamente, mundialmente conhecidas, como Facebook da vida, Google, Netflix, enfim, todas essas companhias, em algum momento, estiveram nesse estágio inicial e tiveram investidores que fizeram esse tipo de investimento. Essas pessoas que entraram lá atrás, quando a companhia fez o IPO dela, abriu para mercado, ou em algumas companhias foram até vendidas, como, por exemplo, é o caso no Brasil, né, caso emblemático do primeiro unicórnio que a gente teve no Brasil, que foi a 99, né, de ride sharing aí no Brasil, esses investidores que entraram lá atrás, com um cheque até relativamente pequeno, ganharam infinitamente vezes mais o que eles tinham colocado, porque essa foi aquele 1 de 10 que eles receberam. Então, existe dentro, quando você fala com investidores de venture capital, existe até uma fórmula de cálculo financeiro dessa questão de alocação de risco e de retorno. Então, para o investidor de venture capital, ele perder o dinheiro não é algo que é um absurdo. Obviamente, ele vai querer fazer investimentos espertos, vamos chamar assim. Normalmente eles investem não só na solução, eles investem muito no time, eles avaliam muito quem é aquele empreendedor, quem é o time dele, esse empreendedor é um empreendedor de primeira viagem, ele é de segunda, essa solução que ele está querendo implementar, ela é escalonável, eu consigo, né, fazer com que isso vire uma companhia de $1 bilhão ou não. Essa normalmente é a mentalidade. E aí grandes saídas, o que a gente chama de unicórnios, né, que são companhias que valem mais do que $1 bilhão hoje, ou na venda, ou já venderam. O Brasil tem grandes exemplos disso, e que eu acho que torna, por isso, o Brasil hoje o santo graal da América Latina, não só pelo tamanho do país em termos de consumidores dos produtos e soluções que os empreendedores criam, da qualidade dos nossos empreendedores no Brasil, porque normalmente hoje você tem empreendedores que já é a segunda, terceira ou quarta startup que ele fez, então, né, tem aquela teoria de ou você vai dar certo rápido ou você vai quebrar e vai afogar rápido, né? Então, aquele empreendedor, ele aprende com essas experiências. A capacidade de tecnologia, que eu quero dizer com isso, é os nossos engenheiros tecnológicos no Brasil, a mão de obra qualificada que a gente tem no Brasil, comparado com outros lugares, também é muito importante. Inclusive, o Vale do Silício olha muito para a América Latina como esse tipo de mão de obra para trazer talento para cá. As grandes companhias fazem isso, Google, Facebook, entre outras. Então, os casos, assim, para mencionar, Gympass, Lodge, Nubank, né, a Neon, a 99 que eu mencionei, a Loft, ou seja, todas essas são companhias que, de uma forma ou de outra, começaram aí, time aí, e provavelmente passaram todas, eu não advogo para todas, mas passaram por esses estágios de investimento de uma forma ou de outra. André, deixa eu parar aqui para ver se tem mais alguma pergunta de Venture Capital, e os outros 2 pontos que eu vou abordar, basicamente, serão, daqui para frente, que eu devia ter começado com isso. O papel do advogado dentro dessa conjuntura, e depois a gente vai falar um pouco da internacionalização das startups, para falar especificamente como é que isso ocorre. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Renato. O que impede o Brasil de adotar esse modelo do SAFE aqui? Você vê de alguma maneira ou não? Na verdade, o que impede é a inexistência de lei aplicável. E, de novo, eu parei de advogar sobre o direito brasileiro já há mais de 10 anos, mas conversando com todos os escritórios no Brasil, e obviamente dentro do meu conhecimento de ser um advogado no Brasil também, muito embora eu não advogue no Brasil, é a falta de
tipo jurídico para esse instrumento. O mais similar que isso seria um AFAC, ou seja, um adiantamento para futuro aumento de capital, que normalmente é uma operação muito mais contábil do que uma operação jurídica. Então, no Brasil não existe isso. Existe uma tendência do Brasil tentar replicar a nota promissória com o SEI fazendo que forma? Jogando, por exemplo, o prazo dessa nota promissória lá para frente, daqui a 20 anos, que é um prazo que, obviamente, ela vai ser convertida antes, e reduzindo os juros ao máximo possível. E dando até para a companhia a possibilidade que, se ela quiser, no momento de conversão dessa nota promissória, em vez desses juros comer um pedaço de quanto esse empreendedor tem que dar para esse investidor, a companhia pode repagar esses juros em cash. Ou seja, esse empreendedor teria que dar menos participação da companhia por conta desse juro. Então, existem soluções muito criativas que são usadas por advogados no Brasil para tentar chegar no mais próximo do safe possível. Neste canal, compartilhe as vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.